Doutora, o que vem a ser a laser puntura? A laser puntura, já até vou colocar uma imagenzinha aqui, ela passou, mas ela já volta. Aí. Então, a laser puntura, aqui a gente tem uma imagem do laser no pulso, que essa é uma técnica chamada ILIB, que seria a irradiação, né, da artéria pelo laser. Aqui a gente tem alguns aparelhos de laser, são lasers de baixa potência, né? Lasers que a gente usa no comprimento de onda vermelho, infravermelho, dependendo do tecido. E aqui um exemplo, né, dos meridianos, de pontos e canais de meridianos que a gente tem na face. Então, como dentista, é muito importante que a gente conheça essa anatomia também. E a aplicação do laser. O que seria laser puntura? A laser puntura é a utilização, é uma das formas da gente fazer uma acupuntura sem agulhas. Né? A acupuntura, a medicina tradicional chinesa, ela tem várias formas de ser aplicada. Ela pode ser feita, reflexologia ou pelo Tuiná, apenas com massagem, que você faz estímulo dos pontos com pressão, né? A própria acupressão, né? Pressionar com os dedos, né? Os pontos para efeito terapêutico. A gente tem moxa, a gente tem ventosas, a gente tem o guaxá, a sangria, fitoterápicos, a fitoterapia dentro da medicina chinesa, N possibilidades de ativar esses pontos. A própria agulha, né, a agulha de acupuntura, conhecida, acupuntura vem, né, do termo acupuntura. E quando a gente fala em acupuntura sem agulhas, a gente tem algumas possibilidades, como o uso do stipper, uso do apong, uso da própria fitoterapia. E o laser, ele vem como uma dessas possibilidades de acionar esses pontos. A gente tem, então, o comprimento de onda do laser adequado para aquele tecido, para aquele estímulo, e você vai ter um efeito na célula a partir desse estímulo com laser, mas você também aciona o ponto de acupuntura com a sua propriedade terapêutica. E a gente tem aí no corpo mais de 400 pontos de acupuntura. E esses pontos, eles podem ser pontos de tonificação, podem ser pontos de sedação, pontos de analgesia, pontos de equilíbrio para dor, pontos que geram uma homeostase na célula. Então, a gente tem várias características diferentes nesses pontos e essa ativação neurofisiológica. E a gente soma isso com a técnica da laser terapia, então a gente tem um efeito terapêutico bem interessante. E os pacientes têm uma aceitação muito grande quando a gente fala de acupuntura sem agulhas com o laser, justamente por não ter o desconforto da agulha, que infelizmente muitos pacientes têm medo, né, de agulhas por N situações. Então a laser puntura é uma técnica, um recurso terapêutico que a gente consegue associar esses benefícios para uma finalidade. E dentro da odontologia a gente pode utilizar então a laser puntura para alívio da dor, para dores musculares, para inflamações, para edemas, para inchaços, para reparo daquele tecido, para cicatrização. Então a gente tem bastante recurso. O ILIB, ele vem também com uma técnica interessante para reduzir a quantidade de radicais livres no corpo do paciente, ele reduz o estresse oxidativo do paciente, ajuda a oxigenar melhor aquele sangue, porque quando você faz a técnica do ILIB e aciona o laser na corrente sanguínea a partir da artéria radial, a gente normalmente faz uma sessão de LIB de 30 minutos nesse ponto no P9. Por quê? Em 30 minutos já é comprovado que é o tempo que leva para fazer todo o circuito, aquele sangue todo ter passado pelo efeito do laser. E
algumas características de sangues que tem aquelas hemácias todas aglutinadas, aquele sangue que não tá assim condensado, você consegue com o ILIB fazer com que essas hemácias fiquem soltas umas das outras, né, que elas fluam melhor pelo sangue, e dessa forma elas carregam mais oxigênio. Então elas levam mais oxigênio para os tecidos, para as extremidades. Então esse é só um exemplo, né, do que a laser puntura pode fazer para a gente.